E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje além de recepcionar os nossos inscritos e aqueles que gostam de estudar um pouco conosco, eu também deixo aqui as boas-vindas aos alunos do sétimo período da Faculdade de Direito, haja vista que teremos essas explicações aqui como auxílio para a prova que se aproxima. Tutela de evidência. Nós sabemos que o nosso Código de Processo Civil ele possui as chamadas tutelas provisórias. E dentre elas, nós temos as tutelas de urgência, cautelar e antecipada, e temos a tutela de evidência, ou tutela da evidência. A tutela da evidência é tratada estritamente no artigo 311. Ela traz ali 4 hipóteses, mas que também se apresentam não só no Código de Processo Civil, mas também em legislações especiais, como, por exemplo, a liminar no mandado de segurança. Você sabia que a liminar no mandado de segurança também é uma tutela da evidência? Ou ainda, uma liminar numa ação de despejo também é uma tutela da evidência, ou seja, ela dispensa a urgência. E ainda, no Código de Processo Civil, nos procedimentos especiais, podemos destacar também as liminares em ações possessórias de força nova, cujo esbulho, é de força nova. Mas vamos ver aqui o que nós podemos ilustrar nossa tela para deixar o seu estudo um pouco mais aprofundado. Conceitualmente falando, nós podemos destacar que a tutela da evidência é uma tutela sumária, não definitivo e de cunho satisfativo. Então, assim você já afasta aqui a hipótese da tutela cautelar, que não tem esse caráter satisfativo, mas sim um caráter protetor, um caráter acautelatório, que visa, então, assegurar futuro atingimento de algum direito, Ela é também chamada de o processo do processo. Quando você pede algo em sentido cautelar, você está protegendo algo para um outro processo que virá, não a parte, mas na sequência, um pedido principal que vai vir a deriva ali e será anexado a esse da tutela cautelar. Mas deixa a tutela cautelar de lado, continuemos aqui com a tutela da evidência, que tem esse cunho então satisfativo e ainda fundada em alto grau de probabilidade da existência do direito. Então é essa probabilidade que dá força para a nossa tutela da evidência, afastada da necessidade de urgência. A tutela da evidência não precisa de urgência, tá bom? Muito bem. Ela dispensa, portanto, o periculum in mora. Ela trabalha com fumus boniuris, mas periculum in mora não precisa. O exemplo, e uma coisa interessante, a gente vai ver que são 4 hipóteses e essas 4 hipóteses, especialmente uma delas, ela vem estruturada exatamente na ideia dos precedentes jurisdicionais. E este exemplo aqui é ilustrativo. O autor apresenta prova pré-constituída e formula pedido com fundamento em tese fixada no julgamento de um recurso especial repetitivo. Então, nós temos aí uma hipótese, então, de você ter prova pré-constituída e se basear nos precedentes. Nesse caso, o juiz pode adiantar os efeitos práticos da sentença, mesmo que na hipótese não exista urgência. Não precisa nem falar na sua petição inicial que você tem urgência de receber aquele direito, tá? Da mesma maneira, quando você faz uma liminar numa ação possessória, você simplesmente alega que ocorreu um esbulho, esse esbulho está comprovado, então não é que você tem urgência de voltar para a sua posse. A sua posse foi esbulhada, então você tem direito de voltar para a sua posse. É uma tutela satisfativa da evidência. O artigo 311 traz as hipóteses e o parágrafo único traz as hipóteses que comportam liminar. Cuidado com a prova de marcar. Cuidado com a prova de marcar. A primeira hipótese, que é o inciso 1, é o que a gente chama de tutela punitiva ou sancionatória. Ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Então aqui a gente tem 2 espécies, o abuso do direito de defesa e o manifesto propósito protelatório. O abuso do direito de defesa, ele se estrutura basicamente em se valer daquele direito, daquela contestação,
de uma forma que extrapola aquilo que você pode fazer. O exemplo típico é fazer uma contestação, entre aspas, chapada, ou seja, o sujeito apresenta uma contestação que serviria para qualquer processo, a pessoa, na verdade, não tem condição nenhuma de impugnar qualquer coisa, viola o princípio da impugnação específica, né? Ele acaba sendo uma contestação de caráter geral e, em razão disso, você pode, então, requerer ao juiz a aplicação da tutela da evidência. Então, o abuso do direito de defesa, conforme eu disse, nós temos duas espécies. O abuso do direito de defesa são atos praticados dentro do processo, em defesa. Um desvio de finalidade, a parte se utiliza de um direito que tem para obter um fim não desejado. Então, você apresenta uma contestação padrão com argumentos que não se referem à petição inicial. Ou então, você fica repetindo o requerimento sem novos fundamentos. Isso dá um trabalho danado, a secretaria tem que fazer concluso para o juiz, às vezes o juiz abre vista para o Ministério Público, para depois verificar que você estava pedindo algo que já havia pedido, que já havia sido indeferido e nem sequer um documento novo você juntou. O enunciado 34 do Fórum Permanente Processualistas Civis destaca a situação da Fazenda Pública, que ao formular uma determinada defesa, acaba contrariando um parecer ou decisão já consolidada por ela. Então, nesse caso, também é interessante a gente verificar o cabimento aqui de você invocar uma tutela da evidência, salvo se houver overruling ou então distinguish, e fique claro, portanto, por que a administração não aplicou aquele parecer, aquela decisão consolidada ou eventual manifestação previamente já publicada. Quanto ao manifesto de propósito protelatório da parte, são comportamentos protelatórios feitos fora do processo. Fora no seguinte sentido, quando você pega o abuso do direito de defesa, igual eu disse, você faz um requerimento dentro do processo. Você repete o requerimento dentro do processo. Quando você faz uma contestação que é abrangente, que ela não impugna nada, você faz dentro do processo. Agora aqui, quando você simula uma doença, né, não necessariamente você está impactando ali naquele processo, você está criando algo que vai prejudicar o desenrolar do processo, mas não é algo que você faz ali dentro, um ato específico dentro do processo. Da mesma forma, quando você oculta uma prova, essa ocultação que você faz, ela se dá num cenário ocultou. Então, tem uma prova fora do processo. É lógico, você deve estar pensando, mas ela vai acabar impactando o processo. Vai. Mas quando você contesta de maneira genérica, você já está fazendo dentro do processo. E quando você oculta uma prova, você vai impactar algo, por isso que é um manifesto propósito protelatório, que vai impactar no processo, de fora para dentro. Tá bom? Muito bem. O inciso 2 é exatamente a situação dos precedentes. O que eu destaco aqui é que essa decisão, que seria a decisão paradigma aí, né, que vai influenciar na tutela de evidência, lá, a concessão da tutela de evidência prevista no 311 independe do trânsito em julgado da decisão paradigma. Então, não necessariamente a decisão paradigma precisa estar transitada em julgado. O 311, inciso 3, ele ressuscita a antiga ação de depósito que existia no Código de 73. No Código de 73, nós tínhamos uma ação de depósito que era muito interessante. Por quê? Porque era possível até mesmo você fazer uma prisão civil do depositário infiel. No passado, meus caros, além da prisão civil decorrente dos alimentos, também podia se prender o depositário infiel, aquele que, por força de um contrato de depósito, até mesmo por um depósito judicial, ele viesse a desaparecer com o bem. Quando o 311, inciso 3, fala em ação aí de pedido repersecutório, é exatamente perseguir a coisa, repersecutório, perseguir a coisa, fundado em contrato de depósito. Então, nesse caso, você não precisa de urgência, você precisa de um contrato de depósito que esteja realmente documentalmente adequado, e será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, inclusive com aplicação de multa, no estilo astraentes, ou seja, não entregou R$1.000 por dia, R$5.000 por dia. Detalhe, nesse caso, cabe liminar, conforme também cabe no inciso anterior, quando falávamos aí da súmula vinculante ou decisões de precedentes. E por último, no inciso 4, não cabe liminar. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor. Aqui o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Exige prova pré-constituída do autor e ausência de prova pré-constituída do réu.
Então o autor traz uma prova extremamente forte, comprovando algo ali, mencionando um pedido indenizatório sob o argumento de que teria ocorrido uma bigamia, 2 casamentos e tal, e o réu, ao vir se defender, ele não consegue trazer uma outra prova pré-constituída, por exemplo, que ele já teve um divórcio daquele primeiro casamento. Pronto, há a possibilidade ali de você conceder uma eventual tutela da evidência, mas não em caráter liminar. Você tem que respeitar aí o contraditório, tá? Muito bem. Prosseguindo aqui, conforme eu já disse, nós podemos destacar aqui também as possessórias do 526, mandado de segurança, e quaisquer outras medidas que dispensem urgência, mas que pelo caráter satisfativo possam ser adiantadas como tutelas da evidência. O cabimento de liminar sem ouvir o réu, nós temos a chamada primeira hipótese, que a tutela documentada fundamentada em súmula ou precedente, inciso 2. E a tutela documentada fundada em contrato de depósito, inciso 3. Nas demais hipóteses, que a tutela punitiva, é necessário ouvir a parte contrária por força do princípio do contraditório. E encerrando aqui, meus caros, alguns conselhos. Não é compatível com a tutela de evidência. Não pode ser concedida de ofício, então não cabe falar em poder geral de cautela, porque aqui não é cautela, aqui é evidência. Não existe tutela de evidência antecedente, conforme existe tutela antecipada antecedente ou tutela também cautelar em caráter antecedente. E não existe estabilização da tutela de evidência, porque ela não se faz em caráter antecedente, ela se faz em caráter incidental, em processo que você estabelece já pedido principal e elenca ali um pedido de tutela da evidência. Tá bom? Espero que tenham gostado e até o próximo contato. Não deixe de estudar essa matéria, que ela pode cair na sua prova ou ela pode servir para a sua vida prática. Um abração e até a próxima.